Bom dia, irmãos e irmãs. Nós estamos hoje dando um fechamento provisório à nossa série sobre as marcas da Igreja Saudável. Nós estávamos considerando a epístola de Paulo a 1 Coríntios, ou melhor, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? E nós interrompemos aquela exposição. Agora, nesse mês, nós abordamos 4 marcas de uma igreja saudável, ou seja, uma igreja saudável é marcada por teologia bíblica, por uma forma, uma estrutura de ler toda a Bíblia. Uma igreja saudável é marcada por uma governança que seja de fato bíblica, ou seja, essa igreja separa presbíteros e diáconos para guiar a comunidade. Uma igreja saudável é uma igreja que contribui com generosidade, como nós ouvimos semana passada, e hoje eu vou tratar sobre a conversão como uma das marcas da igreja saudável. Domingo que vem nós retomamos nossas exposições em 1 Coríntios. Se não me falha a memória, nós vamos agora um arco direto até o final de 1 Coríntios, depois nós interrompemos mais um pouquinho para voltar a tratar de mais 4 ou 5 marcas da igreja saudável. Mas eu queria começar lendo a Bíblia, lendo 2 textos bíblicos que eu julgo importantes aqui. O primeiro, Mateus capítulo 4, verso 17, e o segundo, Filipenses capítulo 2, versos 12 a 13. Essas palestras são palestras, não são exposição bíblica, mas enquanto eu vou desenvolvendo o tema da conversão como a marca da igreja saudável, da igreja verdadeira, tenha em mente esses 2 versos. Você vai notar que esses 2 versos guiam toda a palestra, ok? Primeiro, um dito de Jesus. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O apóstolo Paulo, escrevendo para a amada igreja de Filipos, ele diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua bondade. Desenvolva a sua salvação, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Entre os vários problemas que nós enfrentamos como igreja, um deles é o perigo, o risco do que a gente chama aí de fé nominal. A gente tem que destacar que a fé nominal não é salvadora. Esse tipo de fé, ela não conecta um homem ou uma mulher com Cristo Jesus, mas infelizmente, tristemente, é um tipo de fé muito comum em nosso meio. Esse tipo de fé nominal pode surgir entre alguns de nós por meio de alguma experiência mística, algum tipo de experiência que não pode ser medida por intelecto, mas, do outro lado, alguns chegam a ter um tipo de fé nominal porque foram convencidas intelectualmente da veracidade da fé cristã. Então, nem tanto uma experiência que a gente não consegue mensurar em palavras, quanto, do outro lado, entender a fé cristã, ter uma compreensão de que a fé cristã é verdadeira, que é um sistema acima de todos os outros sistemas. Nenhuma dessas posturas conectam a pessoa de fato a Cristo Jesus. Uma pessoa pode ter uma experiência intensa de fé, mas essa fé ser uma fé meramente nominal. Uma pessoa pode ter uma compreensão saudável do que é o cristianismo e ela não ter sido tocada por Jesus, não estar ligada a Jesus. Infelizmente, a fé nominal ela é mais comum do que a gente imagina e ela semeia uma série de problemas dentro da igreja. Aqueles que têm esse tipo de fé nominal, algumas vezes têm uma autoestima exagerada. Eles acham-se acima do restante da comunidade. Eles têm uma postura de orgulho perante a comunidade. Eles se acham literalmente imprescindíveis para uma igreja. Aqueles que têm uma fé nominal, muitas vezes têm uma fé nominal calcada em justiça própria. Eles acham que eles chegaram a Deus, ou eles têm uma relação com Deus, por alguma coisa que eles fazem, ou por algo que eles deixam, inclusive, de fazer. Então, eles são também muito orgulhosos da sua suposta retidão, da sua suposta justiça própria. Algumas vezes, cristãos nominais, eles repudiam o cristianismo verdadeiro. Isso fica bem marcado quando um pregador começa a ressaltar o que é a graça de Deus, de acordo com a Bíblia, isto é, Deus nos amou sendo que nós o odiávamos antes.
Deus nos escolheu, sendo que nós não éramos nem povo, como diz o profeta lá em Deuteronômio, nós éramos como lobos uivando no deserto. Então essas pessoas, porque elas são cheias de justiça própria, elas se acham as tais dentro da comunidade cristã, elas vão odiar esse tipo de pregação. Algumas vezes dá para escutar até os dentes dessas pessoas rangendo. Logo, elas têm um orgulho espiritual muito afetado. Elas vão falar longa e demoradamente a respeito das suas experiências com Deus, do seu vasto saber, de quanto eles estudaram, do que eles têm feito dentro da igreja. Eles também têm uma falsa confiança na segurança de salvação. Muitas vezes, quando você conversa com cristãos nominais, uma das questões que saltam aos olhos é que muito da fé deles não está em Cristo, não está na cruz, não está no drama que ocorreu no Calvário, naquele Gólgota sangrento, mas está no fato de que eles não bebem, não fumam, eles vêm todos os domingos à igreja, eles se vestem de uma certa forma, usam terno, gravata, saias abaixo do joelho, coisas desse gênero. Eles acabam colocando a sua fé, muitas vezes, em outro objeto que não Jesus Cristo. Logo, eles têm uma falsa confiança de segurança quanto à salvação. E eles vão usar, então, moralidade e sinais místicos que podem ser, muitas vezes, enganosos, como sinais de certeza de salvação. Se você notar, em nenhum momento aqui, Cristo é colocado no centro da fé daqueles que têm esse tipo de fé carnal ou fé temporária, ou que eu chamo aqui de uma fé nominal. Mas, mais uma vez, esse tipo de fé nominal, ou uma fé carnal, ela não é uma fé salvadora, ela não é uma fé que conecta pessoas de fato com Jesus Cristo. E se você já está há bastante tempo na igreja, você pode puxar de memória que alguns dos dramas mais amargos que a igreja passa justamente ocorrem porque são cristãos nominais, cristãos que têm esse tipo de sinal como marca, que produzem confusões e brigas dentro da igreja. Brigas algumas vezes horrorosas, brigas que muitas vezes nem mesmo há entre incrédulos, mas elas ocorrem dentro da igreja porque pessoas têm essa postura de descansar em outro objeto de fé que não Cristo Jesus. Logo, eles têm uma fé que é posta sobre um banco de areia. Quando vem os problemas, as lutas da vida, essa fé simplesmente desaba. Esse tipo de fé, ela é caracterizada também como uma fé calcada na graça barata. E Dietrich Bonhoeffer, o famoso mártir luterano, morto aí faltando um mês para terminar a Segunda Guerra Mundial, por ordem do próprio Heinrich Himmler, um tipo de vingança horrorosa contra um cristão devoto, ele escreve no seu clássico Discipulado: graça barata significa justificação dos pecados e não do pecador. A graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Como é que nós lutamos contra a fé nominal? Qual é o antídoto bíblico contra a fé nominal? A resposta da Bíblia diante do problema da fé nominal é uma compreensão do que é a conversão segundo o próprio testemunho da Sagrada Escritura. Se nós lembrarmos dos textos que nós lemos, primeiro, Jesus, o próprio Cristo, ele exige que nossa vida seja uma vida de arrependimento. Se nós queremos entrar no reino dos céus, toda a nossa vida precisa ser caracterizada por atitude de quebrantamento, ou o que eu chamo aqui na palestra de conversão diária. Mas Paulo vai lembrar que o cristão é alguém que luta e trabalha pela sua salvação. Ele efetua a sua salvação com temor e tremor. Essas duas palavras são fortes. Ele, ao mesmo tempo que está lutando para alcançar a salvação, ele faz tremendo e temendo o Altíssimo. Mas Paulo não para aí, porque senão ficaria parecendo salvação pelas obras. Ele, como uma pessoa que pensa em termos de paradoxo, como um bom hebreu, ele vai lembrar que se nós lutamos pela nossa salvação com temor e tremor, é porque Deus infundiu em nosso coração tanto o almejar a salvação, como o caminhar nesse caminho. Então, a fé cristã apela ao que eu chamaria de dois lados da salvação. De um lado, a Escritura vai nos ensinar muito fortemente, como diz o profeta Jonas do ventre do grande peixe, citando um dos salmos, que a salvação pertence exclusivamente ao Senhor.
A gente precisa, de todas as formas, evitar completamente a salvação pelas obras aqui. A Bíblia ensina que nós não cooperamos com Deus nem um único centímetro. Tudo que nós fazemos para a nossa salvação provém do próprio Senhor. O nosso menor esforço na salvação e na santificação provém do próprio Deus. Ele que coloca em nosso coração tanto o ansiar, tanto o desejar, como o caminhar na senda da salvação. Então, diante da salvação pelas obras, a gente repudia completamente essa noção de que o ser humano pode cooperar em alguma medida com Deus para a sua salvação, enfatizando um dos lados do que a Bíblia ensina sobre salvação, em que Deus faz tudo, nós não fazemos nada. Toda a nossa salvação é obra de Deus, do começo ao final, desde antes da fundação do mundo até a nossa glorificação, quando Cristo voltar em glória e todos nós formos transformados e nos reunirmos com Ele, com corpos ressuscitados. Então, de um lado, quando a gente pensa no que a Bíblia ensina sobre salvação, diante do problema do cristão nominal, do cristianismo nominal, nós enfatizamos, de um lado, a obra de Deus soberana e nossa salvação. Ele faz tudo, nós não fazemos nada, nós não cooperamos com Ele, tudo é obra dele. Do outro lado, a gente tem que ressaltar a nossa resposta ao que Deus faz. O que Deus fez objetivamente em Cristo, na cruz do Calvário, e do outro lado, a nossa resposta ao que Deus faz dentro de nós, em nosso coração e nossa vida. Por isso, nós falamos que Deus salva, e do outro lado, nós falamos que nós nos convertemos. Alguns irmãos reformados, tentando ser mais bíblicos do que a própria Bíblia, eles vão enfatizar que é Deus que nos converte. Mas a Sagrada Escritura, em todo o tempo, nos é apelado a que nos convertamos, a que mudemos de vida. Então, se de um lado a Escritura é unânime em afirmar que Deus faz tudo pela nossa salvação, toda a nossa salvação é obra dele, do outro lado, a Escritura exige daqueles que receberam a salvação que eles se convertam diariamente. Nós temos aqui uma aparente tensão, nós temos aqui o que alguns chamam de paradoxo, mas se você voltar ao texto de Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13, que eu acabei de ler, você vai lembrar que, se de um lado nós somos exortados a nos converter, a buscar nossa salvação com temor e tremor, dia após dia, do outro lado a gente só consegue fazer isso, porque Deus veio a nós, Deus transformou nosso coração, Deus colocou em nós o anseio por essa mesma salvação. Quando a gente consegue colocar esses dois aspectos juntos da vida cristã, nós conseguimos repudiar completamente a noção de uma fé carnal, ou de uma fé temporária, ou de uma fé meramente humana em nosso meio. Se de um lado, o lado divino da salvação é a causa suprema de sermos renovados, sermos transformados como novos homens, novas mulheres em Cristo, a nossa resposta à obra de Deus também é real, intensamente real. Para que a gente experimente o Evangelho em sua plenitude, nós precisamos não só enfatizar a obra de Deus na justificação de pecadores, mas também a gente precisa enfatizar o processo de conversão, que implica uma vida constante de fé e arrependimento. De um lado, externamente, quando nós cremos em Cristo, nossa relação com Deus muda. Antes éramos inimigos de Deus, antes estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, antes éramos escravos do mundo e de Satanás. Mas, quando nós nos voltamos para Jesus, nos agarramos à cruz de Cristo, algo muda nessa relação. Aquele que era contra nós, agora é por nós. Nossa relação com Deus agora muda. Externamente, nós que éramos inimigos, passamos a ser considerados amigos. Nós que antes éramos estranhos, agora somos considerados filhos e filhas. Mas, internamente, algo muda também. Quando nós cremos em Jesus, não só nossa relação externa, objetiva com Deus muda, nossa relação com Ele também muda. Antes nós éramos algo. Aí, quando cremos em Cristo, nós somos agora, como Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, nova criação, novas criaturas. Algo muda dentro de nós, algo foi transformado dentro de nós. Essa transformação ocorre como nossa resposta à graça dada em Cristo Jesus. Por isso, nós devemos enfatizar não só o ato de Deus em nos justificar, o que nos coloca numa nova relação com o Altíssimo, mas também a nossa resposta de conversão, de fé e arrependimento.
Os dois aspectos são parte da mesma mensagem. Eles não têm como ser separados. De um lado, por causa de um ato, toda a nossa relação foi modificada. Por causa da nossa fé em Jesus. Agora, de fato, aquele que crê em Jesus tem paz com Deus. Ele já experimenta a paz com Deus. Mas, de outro lado, aquele que tem fé em Jesus e já desfruta a paz com o Criador de todo o universo, esse também tem um novo procedimento. Ele responde com todo o seu ser essa graça recebida. A conversão, então, é, mais uma vez, a nossa resposta ao que Deus fez em Cristo na cruz. A nossa conversão é a nossa resposta ao que o Espírito Santo está operando em nosso viver, em nossa vida. De um lado, a gente fala de Deus como a causa primária da salvação. É Ele que determina a nossa salvação. Ele que vem a nós em Cristo Jesus, tornando-nos novos homens, novas mulheres, em seu Filho, em Jesus Cristo. Mas Deus usa causas secundárias. Ele usa a pregação, Ele usa o batismo que nós tivemos ontem, Ele usa a Santa Ceia, Ele usa as orações, Ele usa o testemunho de fé dos evangelistas da igreja, e pessoas agora são chamadas a responder a essa mensagem. A resposta é necessária. A resposta é necessária. De um lado, Deus opera, mas Ele opera por meio da resposta ou de fé ou de incredulidade das pessoas que ouvem a mensagem sendo anunciada por meio das causas secundárias. Mais uma vez, então, a gente é chamado a responder ao que Deus está fazendo dentro de nós. Uma igreja saudável não vai dar espaço para fé nominal, para um tipo de fé carnal. Esse tipo de fé não tem espaço em nosso meio. Ainda hoje, reverbera entre nós, na imaginação de homens e mulheres do Ocidente, o afundamento do Titanic, em 15 de abril de 1912. Ainda que a gente se impressione mais com o filme, mas aquele foi um evento marcante na cultura ocidental. Toda a arrogância tecnológica do Ocidente literalmente sendo afundada em poucos minutos, e milhares de pessoas, muitos deles da elite americana e europeia, morrendo congelados no Atlântico Norte. E aquele acidente gravou na nossa mente a ideia do iceberg, né? Um bloco de gelo imenso, em que você vê uma pontinha acima do mar e vê um bojo imenso por baixo do mar. Eu imagino que os vigias do Titanic nem deram alarme, nem deram nenhum aviso, porque viram lá um pedaço de gelo boiando e não sabiam o que estava embaixo. Não havia sonar, radar ainda naquele tempo, eu imagino, mas simplesmente foi um erro trágico não considerar tudo que vinha abaixo daquele pequeno bloco de gelo que fez um buraco de quase 12 metros no casco do navio que nem Deus afundava. Mas a imagem desse iceberg, ela pode ilustrar para a gente essa noção de paradoxo e tensão da vida cristã. E a gente vai fazer o seguinte, vamos tentar considerar esse iceberg de baixo para cima. Nós já pensamos, vamos refletir um pouco sobre a parte de cima, mas é importante olhar a parte de baixo. O que Deus faz durante nossa salvação? Primeiro, Deus nos elege, graciosamente, soberanamente. Deus tem prazer em escolher os piores pecadores desde antes da fundação do mundo e derramar seu amor sobre esses piores pecadores. Paulo diz que não são muitos os sábios, os fortes, os inteligentes são escolhidos, mas Deus se compraz em escolher justamente aqueles que nada são, para que Ele receba toda a glória. Os desprezados, os marginalizados, esses são o alvo do amor eletivo divino. Então, só a noção de eleição já descarta completamente qualquer noção de salvação pelas obras, qualquer noção de cooperação com a graça divina. Deus nos escolheu em Cristo Jesus, essa escolha foi livre e soberana, não há nenhuma previsão de fé e obras da parte de Deus que Ele leve a escolher um ou outro, mas é porque Ele nos escolhe que nós chegamos à fé. Mas eu estou adiantando o ponto aí. Então, você tem mais algumas palavras aí embaixo. Deus é que nos chama, Ele rompe nossa surdez, Ele nos atrai para si, nos encanta com a beleza do que Ele fez na cruz de Cristo, Ele nos regenera, Ele implanta um novo ser em nossa vida, Ele tira aquele coração de pedra endurecido e nos dá um coração agora que é vivo para Deus, Ele grava a lei que foi gravada em pedras, agora Ele grava em nosso coração. O crente verdadeiro, instintivamente,
ele tem um inclinar para as coisas boas e santas, e a gente tem estudado aí com o Tiago, o decálogo na célula dele também, uma série de exposições sobre o decálogo, que são a nossa bússola ética, a nossa bússola de bom procedimento nesse mundo. Deus já nos justifica, como eu mencionei há pouco, Ele nos declara justos, Ele nos coloca numa relação reta consigo mesmo por causa de Cristo Jesus, Ele nos adota. Nós somos agora contados como família divina. Nós que não éramos povo, agora somos povo. Nós que éramos inimigos, agora somos filhos. Ele nos santifica, Ele guia-nos num caminho de santificação, Ele nos sustenta e, finalmente, Ele vai nos ressuscitar no corpo e nos glorificar. Essa é a parte de baixo do iceberg. Olha quanta coisa boa que Deus faz pela gente. Olha quantos dons Deus derrama sobre a gente. Tudo procedendo, tudo vindo do favor e merecido dEle. Mas o que se espera, e aí agora vem a parte de cima, ver naqueles nos quais Deus trabalha? O que a gente espera ver em pessoas que a gente entende que estão sendo contadas como eleitas, chamadas, regeneradas, justificadas, adotadas, santificadas, pessoas que a gente entende que Deus está sustentando e vai levá-las, vai guiá-las até o dia vindouro? O que a gente espera dessas pessoas? Porque aqui, semana passada, o Tiago dirigiu uma série de palavras e perguntas às pessoas que estavam se apresentando para se batizar aqui. Nós esperamos ver nessas pessoas, nós esperamos ver entre nós, será que estamos experimentando as boas dádivas da linha de baixo? Uma vida de conversão, uma vida de arrependimento e uma vida de fé. É isso que se espera de cristãos. Lembra? Arrependei-vos. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está entre vós. Arrependam-se. Lutero, interpretando essas palavras de Jesus, vai dizer: toda vida cristã agora é marcada por arrependimento. Toda vida cristã é marcada por conversão diária. Mais uma vez, o que a gente espera ver na vida de pessoas que dizem: Deus me elegeu, eu sou justificado, eu cheguei à fé em Cristo. O que a gente espera ver na vida dessas pessoas? Ali em cima. Se Deus de fato as alcançou essas pessoas por sua graça, o que nós esperamos ver, o que nós vamos ver na vida dessas pessoas alcançadas por pura graça, é uma vida marcada por conversão, arrependimento e fé. E o que vem a ser conversão? Eu não quero trazer muitos detalhes aqui para essa palestra, mas salvação e conversão são palavras que você pode tentar visualizar como um tipo de guarda-chuva. São palavras que abarcam, elas têm debaixo de si uma série de outras palavras. Então, volta um pouquinho no slide, por favor. Ok? Na linha de baixo, nós temos o que a Bíblia chama de salvação. Tudo o que está acontecendo ali embaixo é obra de salvação. Por isso, gente, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Ok? Paulo vai dizer em Romanos 5 que ele está sendo salvo, ele está experimentando salvação naquele tempo em que ele escreve a passagem bíblica. Nós aqui estamos sendo salvos por meio da santificação, por meio da perseverança, por Deus nos sustentar. Então, a salvação abarca todas essas palavras ali, incluindo eleição, incluindo a nossa ressurreição e glorificação final. Na parte de cima, conversão é uma palavra que abarca arrependimento e fé. Quando nós falamos o crente é chamado a se converter, o que a gente está dizendo é o seguinte: o crente é chamado a ter uma vida de fé e arrependimento constante. Então, conversão não é uma reforma meramente exterior. Eu fui criado em igrejas de tradição fundamentalista, marcadamente influenciados pela cultura evangélica norte-americana, como vários de vocês. Então, muito da ênfase de conversão dessas igrejas era no final do domingo à noite, o pastor fazia um apelo bem dramático, com bastante ameaça de fogo, de enxofre, caldeirão fervente lá, com a pessoa sendo torrada ali naquele lugar. A pessoa era chamada à frente, ou havia um apelo para a pessoa vir à frente, e depois de um tempo, se a pessoa parava de xingar palavrão, parava de beber bebida alcoólica, começava a se vestir parecendo o padrão daquela comunidade, parava de ver jogo de futebol no domingo, bom, ali você tem um cristão. Mas conversão na Bíblia não é uma mudança externa. Uma pessoa pode aparentar esse tipo de mudança e ser mais digna do inferno do que o pior pecador. Porque conversão, na verdade, é uma mudança que ocorre internamente. Nós só conseguimos, então, nos converter diariamente, nós só conseguimos responder a Deus com todo o nosso ser, nos convertendo diariamente, porque o Espírito Santo nos transformou.
Se ele não inclina nosso coração para as coisas santas de Deus, a gente não tem como se converter de fato. A gente pode enganar uns aos outros aqui. A gente pode aprender um tipo de linguagem. A gente pode aprender palavras como misericórdia, graça e glória, etc. e tal. A gente pode evitar algum tipo de bebida, nunca comida, né? Mas sempre bebida. Mas isso não quer dizer que a pessoa é convertida de fato. Essa resposta de quebrantamento diário, de mudança interna diária, só surge por meio de uma obra poderosa do Espírito Santo. Lembra? Nós somos chamados a trabalhar pela nossa salvação com temor e tremor, mas é que Deus que opera em nós, tanto querer como o fazer, tanto ansiar a salvação como lutar para ser salvos. Então, a conversão não é uma mera mudança externa. A conversão é, na verdade, largar o que é mal e mudar do pecado para Deus. E aí, todo o procedimento do cristão é marcado por esse tipo de procedimento. Ele evita o mal, mas ele muda do pecado, agora vivendo para Deus. A conversão é uma mudança da cobiça e prazeres carnais e pecaminosos para as coisas santas de Deus. A conversão é uma mudança do poder de Satanás para Deus. E se você começa a pensar as palavras aqui, que você tem no quadro, a gente começa a refletir que ninguém consegue fazer isso se não for dado o Espírito Santo à pessoa. Mudar externamente é fácil, qualquer pessoa pode fazer isso. E, nesse aspecto, todas as religiões têm algum tipo de padrão de conversão. As ideologias que são religiões seculares também têm um padrão de conversão. Há tempos atrás, no nosso grupo de WhatsApp da igreja, eu mandei um texto com fotos, mostrando lá, documentando, o autor da reportagem documenta, como é que pessoas, depois de abraçar uma certa ideologia, uma certa religião secular, simplesmente mudaram a sua aparência. Completamente. Corte de cabelo, procedimento, jeito de se lidar até com os pais, inclusive. Então, qualquer religião, qualquer sistema religioso tem uma visão de conversão. Quando a gente pensa no cristianismo, o que marca a diferença da conversão cristã para a conversão de todas as outras religiões, e mesmo religiões seculares, é que nossa visão de conversão é calcada na transformação interna que nos coloca num outro caminho, num vivo e santo caminho. As exigências santas de Deus e a profundidade do pecado são mostradas ao pecador para destruir todos os vestígios de orgulho e justiça própria. Portanto, uma marca muito forte daquele que é convertido de fato, que experimenta uma conversão que procede da boa obra do Espírito Santo, é um procedimento humilde. E você pode notar em igrejas onde é marcadamente forte a noção de que nós podemos cooperar com Deus, a gente pode ajudar Deus em alguma forma, Deus depende da minha decisão para Ele me salvar, e aí, como consequência, há uma ênfase em obras, uma ênfase em regras não escritas, há uma ênfase em mudança externa. Você tem pessoas orgulhosas, você tem, entre aspas, crentes pedantes, que, lembra do primeiro slide, que se acham melhores do que os outros. A fé deles é baseada em justiça própria. A fé deles é baseada em algo que eles estão fazendo. Gente, não pensa que isso está longe da gente. Década de 90, quando eu servia no Rio de Janeiro, circulou um relatório entre a gente, foi feita uma pesquisa na associação da denominação que eu era parte naquela altura, e era uma denominação que tinha muito orgulho de crer na perseverança dos santos. Dos 5 pontos do calvinismo, só esse eles criam. Então, eles defendiam com muita garra a ideia de que, entre aspas, uma vez salvo, salvo para sempre. O que é uma frase bonita, mas uma simplificação do ensino bíblico. Então, foram feitas 2 perguntas. Primeira pergunta, você tem certeza da sua salvação? Segunda pergunta, qual é a base da segurança da sua salvação? Para a primeira pergunta, como uma denominação que enfatizava muito esse ponto da perseverança dos santos, da segurança eterna, como ele era chamado daquela denominação, grande maioria das pessoas disseram sim, elas tinham segurança de que estariam salvas no último dia. Mas a pergunta seguinte é que surpreendeu as pessoas. A esmagadora maioria daquelas pessoas da associação na qual foi feito o questionário, e era uma associação muito grande, também muito ciosa da sua tradição, da sua linhagem,
a grande maioria das pessoas não respondeu que a segurança delas vinha só de Cristo Jesus. Elas colocavam sua fé no tempo de batismo, no serviço que eles supunham meritório na igreja, e há pessoas entre nós que acham que, se não se arrependerem, nos 30 segundos finais da sua vida não vão para o céu. Mas se veem como crentes, são até mesmo recebidas como batizadas, ou por meio do batismo, em nossas igrejas, e são muito orgulhosas. Tratam o irmão, a irmã com condescendência, são prontas a exortar. Você já deve ter topado com esse tipo de gente. Ele olha para você de baixo para cima e, muitas vezes, manipula a sua liberdade cristã, impondo a você um código de conduta que muitas vezes é estranho a você e, mais ainda, estranho ao universo bíblico. Aqueles que são de fato convertidos, aqueles que andam de fato na senda da conversão, têm uma vida marcada por humildade, porque eles sabem que tanto querer como efetuar a salvação procede de Deus. Isso implica uma mudança tremenda no procedimento, nos afetos, no intelecto dessa pessoa. Então, quando a Bíblia fala de conversão, que é essa guinada, essa mudança que o crente de verdade experimenta, a conversão ela é marcada, então, por duas respostas que nós oferecemos a Deus. Uma resposta de fé e uma resposta de arrependimento. A conversão, então, implica uma atitude de fé. Aquele crente que se converteu, de fato, ao ouvir o anúncio do Evangelho, foi movido pelo Espírito a se converter, ele agora é chamado a ter fé. E, da forma mais simples possível, a fé é confiar, a fé é receber. E confiar e receber Cristo, tão somente Cristo. Então, espera-se que numa mensagem cristã, Cristo seja o centro dessa mensagem, o Cristo crucificado, o Cristo sepultado, o Cristo ressurreto pelos nossos pecados, e esse tipo de pregação ungido pelo Espírito suscita em pessoas, em homens e mulheres que talvez nunca tenham ouvido essa mensagem, uma resposta de fé. Eu acredito, eu creio, eu preciso de Jesus, Jesus é minha necessidade, eu descanso nessa palavra, em Cristo está a minha esperança. Então, quando nós falamos de conversão, sobretudo pensando aqui em conversão cristã, o que se espera daquelas pessoas que estão se voltando para Deus, abandonando seus maus caminhos, dando a guinada na sua vida do pecado, do mundo, do diabo, para Deus e para Cristo, é que eles recebam Cristo com fé, que eles confiem de fato apenas em Jesus. E, para mim, duas ilustrações bem básicas aqui ilustram um ponto. A fé não é a base da nossa salvação. Nós não somos salvos por causa da fé. Essa é uma interpretação que poluiu nossa interpretação da fé, sobretudo vindo do âmbito mais neopentecostal. A ideia da fé na fé. Se você tem muita fé, Deus tem que te abençoar. É como uma aposta. Se você aposta a sua fé, a força da sua fé, Deus fica obrigado a cobrir a aposta de fé que você fez. Nada mais tolo, nada mais longe do testemunho da Sagrada Escritura. Nós somos salvos, nós somos nova criação, nós somos novos homens, novas mulheres por causa de Jesus Cristo. Porque Cristo, como um cordeiro imaculado, foi imolado na cruz em meu lugar e no seu lugar, foi imolado, foi destruído na cruz do Calvário por causa do nosso pecado. É por causa dele que nós entramos numa relação correta com Deus. Mas nós somos chamados a confiar somente em Jesus Cristo, colocar fé somente em Jesus Cristo. Então, nesse sentido, pensando no significado bíblico da fé, a fé é como um enfermo estendendo a mão para receber um remédio, ou um mendigo estendendo a mão para receber uma sopa ou uma manta numa noite fria. A mérito da parte do doente, de forma nenhuma. A mérito da parte do mendigo, de jeito nenhum. O mérito todo está em quem oferece. Deus nos oferece Cristo. E Ele requer de nós fé. E fé aqui, como dizia meu antigo professor de teologia sistemática, John Hammett, é autodenúncia. É reconhecer que a gente não tem nada para barganhar com o próprio Deus. Tudo que a gente precisa foi dado em Cristo Jesus. Você quer ser feliz? Encontra Cristo. Você quer ter senso de propósito? Encontra Cristo. Você quer ter direção na sua vida? Encontra Cristo. Você está deprimido, lutando com pecado, indiferença, você se sente solitário? Descanse em Jesus, confie em Jesus. Nele a gente tem tudo. Isso é o significado bíblico de fé. Mais uma vez, a fé não é a base da nossa salvação.
mas a fé é o meio de receber Cristo. E o que surpreende a gente, quando a gente começa a estudar sobre a fé na Sagrada Escritura, é que não é a fé forte que importa para Jesus. Até mesmo essas noções de prosperidade mágicas minaram nossa compreensão de fé. E a gente tem os chavões, né? Muita fé, muito poder; pouca fé, pouco poder; nenhuma fé, nenhum poder. Mas, irmãos e irmãs, na Bíblia, às vezes, a fé mais fraca é aquela fé que é atendida. É aquela fé que leva Deus a abençoar e derramar dádivas a uma pessoa. Então, para nós aqui, não importa o tamanho da fé do crente, importa que ele tenha fé. A gente aprende do pai do menino que era possuído pelo espírito imundo, em Mateus 9, 24, Jesus pergunta para ele se ele tem fé. Aí qual a resposta dele? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, para nós aqui, não importa o tamanho da nossa fé. Não importa, a gente não pode deixar esse tipo de linguagem entrar em nosso meio. Muitas vezes é na pior fraqueza, na noite mais escura e desesperançosa, é que Deus vem, por meio de Cristo, sobre nós e brilha sobre nós. Então, o que importa aqui não é o tamanho da fé, mas é desejar Cristo, é ansiar por Cristo, é descansar em Cristo. E essa fé que se espera no convertido, ela é renovada diariamente na Sagrada Escritura, ou pelo meditar na Sagrada Escritura. Presta atenção, da mesma forma como nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, importa que nós tenhamos tido fé, estamos tendo fé e teremos fé. Nossa fé é renovada dia após dia. Nossa fé não é algo que descansa no passado. Eu fui salvo. Eu tive uma experiência no passado. Dia a dia, nossa fé deve ser acrescida, deve ser maturada pelo meditar na Sagrada Escritura. Então, quando nós esperamos uma igreja de gente convertida por obra do Espírito Santo, nós esperamos uma igreja de homens e mulheres que estão crescendo na fé, que estão prontos a ajudar uns aos outros também nos maus momentos, quando a nossa fé parece ser pequenininha, parece ser frágil, mas é justamente quando a fé é pequena e frágil é que há ali espaço para a graça de Deus trabalhar com grande poder. Mas, junto com a fé, o arrependimento. E, em teologia, a gente costuma dizer que essas são graças simultâneas, são lados diferentes da mesma moeda. E o que é trágico aqui para nós é considerar a seguinte questão: qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre arrependimento? A noção de arrependimento praticamente desapareceu na literatura e na pregação contemporânea. E a gente aqui não tem que destacar que isso não ocorre apenas entre pregadores, entre nós. Mesmo homens sérios, eu penso num, mas vou poupar o nome dele aqui, que escreveu um livro sobre regeneração, um livro muito bom, não há um único capítulo sobre arrependimento. Isso é surpreendente, porque Jesus abre o seu ministério terreno dizendo o quê? Arrependam-se. Arrependam-se. E como Lutero corretamente interpreta, o que Jesus quer dizer é que toda a vida do cristão tem que ser marcada por arrependimento. Arrependimento não é um sinônimo da fé, mas é um dom que Deus concede junto com a fé. Então, espera-se que na vida de todo cristão que experimenta a conversão, que está se convertendo, espera-se encontrar na vida desse cristão fé, que é renovada dia após dia, fé em Jesus Cristo, não no pregador, não na igreja, não na estrutura, na denominação, mas fé em Cristo, como dado nos evangelhos, como ensinado nos evangelhos, mas também espera-se ver em cristãos convertidos uma vida de arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é voltar-se para Deus com atitude de dependência para receber a libertação dos pecados. Arrependimento é uma tristeza profunda pelos pecados passados e determinação para viver ou de viver para Deus. E aqui é necessário falar de um arrependimento inicial e do processo de arrependimento que vai durar toda a vida. De um lado, no arrependimento inicial, quando a mensagem do Evangelho chega a nós, e alguns experimentaram esse arrependimento aqui entre nós de forma bem dramática, nós prometemos abandonar o pecado e prometemos agora a obedecer a Deus em todas as coisas. Então, há uma ação inicial, há uma ruptura nesse arrependimento primeiro. O Evangelho nos atinge,
Nós entendemos quem é Cristo, nós entendemos quem é Deus, um ser absolutamente santo que não compactua com o pecado. Aí nós sentimos tristeza por toda a nossa vida anterior, a gente repudia toda a nossa vida anterior, há uma ruptura. Mas do outro lado, aquele que é convertido de fato, agora passa a experimentar uma vida inteira de arrependimento e de quebrantamento. Ele começa a lutar dia após dia em tornar a intenção inicial de romper com o pecado uma realidade diária. Nesse sentido, nenhum de nós aqui é perfeito. Nenhum cristão deve nutrir a visão arrogante de sequer tentar chegar a algum tipo de perfeição nesse lado da existência. Lembra, um ponto importante que se espera encontrar num convertido é a humildade. Isso está acoplado a essa visão de arrependimento. Nós somos humildes porque sabemos que todos temos nossas fraquezas, todos temos nossos pontos cegos, todos estamos nos quebrantando dia após dia, nós temos muito a nos arrepender dia após dia. Talvez para alguns aqui, quando você se converteu, um pecado, que era um vício para você, você experimentou uma ruptura ali, aquele pecado não significa mais nada para você. Para outros aqui, que, por exemplo, lutaram com o problema da bebida, agora só sentir o cheiro já faz você salivar e voltar para aquela vida miserável que você tinha antes, de escape pela bebida. E você vai ter que se arrepender e lutar diariamente para vencer esse pecado. Por isso que a vida cristã é marcada por humildade, por quebrantamento, por arrependimento diário. Então, o arrependimento é tanto uma experiência inicial, em que nós, no momento de ruptura, ouvimos a palavra do Salvador e agora rompemos com toda a nossa vida passada, mas agora passa a ser parte de um processo. Então, quando a gente fala que a gente busca uma igreja de gente convertida, o que nós queremos afirmar é que nós buscamos uma igreja de homens e mulheres que renovam sua fé dia após dia na palavra de Deus, que estão crescendo nessa fé em meio a muitas lutas, mas também nós buscamos uma igreja quebrantada, uma igreja humilde, uma igreja disciplinada no caminho do Salvador, uma igreja que não se contenta ou não tolera um retorno ao velho procedimento, a velhos procedimentos, a antigos pecados. E essa igreja, dia a dia, se volta para Deus, dia a dia se quebranta, dia a dia busca o Senhor em arrependimento, em ruptura com pecados que ainda permanecem. Com isso, essa visão de conversão leva-nos a uma vida de obediência radical ao Senhor. O convertido, então, ele passa a viver sob a ordem de Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O procedimento do cristão, então, agora nessa vida de obediência radical a Cristo e as suas demandas, consiste em negar o eu. Ou seja, o cristão passa a exaltar Cristo e não suas habilidades naturais. Ele passa a desejar o crescimento do reino de Cristo mais do que suas vantagens pessoais. Ele entende que os seus dons, seus talentos, as oportunidades que Deus lhe concede, riqueza ou mesmo pobreza, são marcas para fazer o reino crescer. Aquele que ouviu de Cristo vai tomar sua cruz. E aqui a gente não pode banalizar esse dito. Algumas vezes eu vejo pregadores fazendo piada com esse ponto aqui, como se carregar a cruz fosse estar casado com uma pessoa difícil, ou a sogra, coisas do gênero. Sou engraçado, mas não é engraçado. Carregar a cruz, naquele contexto, é estar pronto a morrer pelo próprio Cristo. Nós somos chamados a negar o nosso eu, negar os nossos desejos, ansiar a glória de Cristo, estamos prontos a sofrer com Cristo, paciente e alegremente, prontos a morrer por meio de Jesus Cristo. A gente tem um vislumbre disso nas notícias que nos chegam de crentes sofrendo na Venezuela. O líder da juventude batista venezuelana foi sequestrado em casa junto com o seu pastor. Sumiu nos porões do regime, aí emergiu agora semana passada, foi solto semana passada. Esse é um risco em sociedades autoritárias ou totalitárias para quem quer seguir a Cristo, mas isso é parte da vida de obediência ao qual somos chamados. Nós somos chamados a seguir dia após dia a Cristo, praticando as virtudes da mansidão, paciência, amor e obediência, por meio da mortificação da velha natureza e da vivificação da nova criação que Deus faz em nós e por nós. Todo esse ensino de conversão incide em 5 pontos finais aqui.
Primeiro, a noção bíblica de conversão é uma resposta bíblica para a fé nominal. A fé nominal é completamente rechaçada aqui. Um homem, uma mulher, não pode ter ousadia de dizer que é cristão, não pode descuidadamente buscar o batismo se não experimentar a conversão em sua vida. A conversão é o que a gente busca naquilo que Deus está fazendo em nós e por nós. Se nós não estamos experimentando fé e arrependimento e uma vida de conversão, é sinal de que nós nunca fomos eleitos, nunca fomos regenerados, nunca fomos justificados, nunca fomos adotados. Deus não está nos santificando, Deus não está nos sustentando em meio à nossa luta. Só estamos enganando tragicamente a nós mesmos. Então, uma noção de conversão repudia e destrói a graça barata, repudia e destrói a noção de fé nominal ou fé carnal. A visão de conversão cristã também é uma ajuda para uma pregação equilibrada sobre a graça de Deus. Ao mesmo tempo que a gente tem que proclamar com muita força que Deus fez tudo em Jesus Cristo, que a justificação, num ato divino, gracioso, nos coloca numa relação correta com Deus, a justificação antecipa o julgamento vindouro e já nos absolve desse julgamento, e por isso que nós, crentes, vamos nos assentar com Deus e com Cristo para julgar os anjos. Do outro lado, essa pregação, para ser de fato bíblica, tem que enfatizar a nossa resposta de fé, de arrependimento, de conversão, de obediência radical. Se nós formos unilaterais no primeiro ponto, que deve nos encantar, nós podemos cair para a fé nominal, uma fé simplesmente temporária, uma fé que é mera anuência intelectual. As pessoas concordam, ok, o sistema faz sentido, a ideia faz sentido, é bonito a ideia, mas por dentro ele continua vivendo na miséria. Ele não tem paz. Ele não consegue ter paz. Por quê? Porque ele não se converteu de fato diante da mensagem gloriosa da graça. Então, os dois lados têm que estar equilibrados. Do outro lado, é possível distorcer o ensino da conversão, de tal forma que ele é colocado como um peso sobre a igreja. E o sinal de que o ensino da conversão é colocado como um peso sobre a igreja é quando nós começamos a buscar sinais meramente externos de que nós mudamos, esquecendo tudo que Deus faz e que nós não estamos vendo em termos de eleição, chamado, regeneração, etc., que é o que dá a base e a estrutura para a nossa conversão e nossa resposta de fé, arrependimento e obediência. A visão bíblica de conversão também serve como um guia para a nossa evangelização pessoal. Nós não estamos, ao evangelizar pessoas, ao comunicar a mensagem de Jesus para pessoas, não estamos querendo contar mãos. O que nós queremos é apresentar com fidelidade a mensagem da salvação em Cristo Jesus, de tal forma que o Espírito Santo mova essas pessoas a uma transformação de fato. Que o Espírito Santo opere de tal forma que essas pessoas tenham fé e arrependimento e se convertam de obras mortas ao Deus vivo. Então, a visão de conversão cristã é um guia importante para a evangelização pessoal. Ao pregarmos de fato o Evangelho, aquele que nos escuta vai dizer, olha, eu preciso do Evangelho, mas eu não tenho como alcançar isso, eu não consigo crer. Ok, agora está entendendo direitinho. A pessoa vai orar, Deus, me dá fé. Deus, eu não consigo tirar as pintas da minha pele, muda, me transforma. Ok, a pessoa está começando a entender o que é salvação e o evangelista está pregando o Evangelho de forma correta. A noção de conversão produz uma igreja composta, de fato, de convertidos. Por isso que nossa igreja aqui, nós examinamos aqueles que vão ser batizados. Nós examinamos aqueles que vão ser admitidos como membros vindos de outra igreja. O Tiago entrevista, junto com alguns seminaristas, mas ele que tem o trabalho principal aqui, ele entrevista praticamente todo mundo, 80%, 70%, 80% das pessoas que estão entrando na nossa igreja. E ele faz perguntas muito sérias a essas pessoas. Por quê? Porque nós almejamos uma igreja de homens e mulheres convertidos. Quando nós formos debater assuntos complicados, por exemplo, em assembleia, reuniões de liderança, nós não queremos que carnalidade e espírito baixo se intrometa nesse debate. E uma igreja que tolera crentes nominais ou crentes carnais vai acabar abrindo as portas
para debates amargos, grosserias, brigas que não competem a cristãos. Uma igreja composta de gente, de fato, lutando para ser convertida, é uma igreja que vai ter paz, vai ter sobriedade, vai ter amor de fato, as pessoas vão sentir saudade dos ajuntamentos da igreja. E, por fim, uma noção bíblica da conversão cristã renova a adoração individual e comunitária. Quando nós entendemos o que é conversão, nós lembramos o que nós éramos. E aqui, você não precisa ter experimentado uma conversão dramática para lembrar do que você era. Eu fui nascido e criado no Evangelho. Eu nunca fui, por assim dizer, evangelizado. Eu fui educado na fé desde pequenininho. Nunca provei nenhuma conversão. Isso, algumas vezes, sou meio bocudo, isso me coloca em confusão, né? A única coisa... Quando perguntam, mas você nunca se converteu? Eu digo, sim, me converti, eu era arminiano, agora sou reformado, né? E tem gente que fica magoada e chateada com isso. Mas eu nunca provei nenhuma conversão extraordinária. Como a gente costuma ouvir em nossas igrejas, né? Eu fui drogado, agora não sou drogado. Eu fui prostituta, agora não sou prostituta, etc. e tal. Mas o que nós éramos internamente, mesmo criados dentro da igreja? O que dominava o nosso coração, mesmo tendo sido educados na fé desde cedo? E aí, em algum momento, quando o Evangelho chegou a nós, quando nós entendemos de fato quem é Jesus, o que Ele exige, o que Ele requer de nós, e a gente respondeu a Ele com fé, com conversão, com arrependimento, alguma coisa mudou. E aquilo que, mesmo com uma aparência bacaninha, bonitinha, de junior ou adolescente, a gente conseguia disfarçar dentro da igreja, mas a gente cultivava dentro, a gente celebrava dentro, aquilo ali não faz mais diferença nenhuma para a gente. A gente tem até vergonha de lembrar o que a gente ficava pensando ou nutrindo em nosso coração, em nossa mente no passado. E ainda que a gente caia em pecado, a gente vai se arrepender e vai voltar para Deus. Em suma, uma pequena ilustração, e eu vou terminar com a letra de um hino. O que Deus faz com a gente não é simplesmente pegar um porquinho, retirar ele do chiqueiro, dar um banho bonitinho nele, botar um lacinho nele, jogar perfume nele, para ele correr de volta para o chiqueiro. Não é isso que Deus faz com cristãos de fato. Nota que o que é feito com o porquinho não muda a natureza, não muda o que ele é internamente. O que Deus faz com homens e mulheres que se aproximam dele, temendo e tremendo, é implantar uma mudança de natureza que leva esse homem e essa mulher a responder com fé, com arrependimento e com atitude de conversão diária e de obediência radical das demandas de Cristo Jesus. Só o Evangelho faz isso. Então, o que ele faz com o cristão é, mais ou menos, pegar um cachorro bem bonitinho, bem limpinho, bem arrumadinho, e aí esse cachorro cai no chiqueiro, esse cachorro não vai conseguir ficar no chiqueiro, ele vai sair daquele chiqueiro rápido, porque a natureza dele exige limpeza. Ele precisa de limpeza, e assim somos nós, cristãos de fato. Nós continuamos lutando com os impulsos da antiga natureza, nós continuamos lutando com Satanás, nós continuamos lutando contra o mundo, com um sistema que se levanta contra Deus, mas nossa natureza foi transformada. Nós somos agora homens e mulheres, alcançados pelo Espírito, que ouviram do Evangelho e respondem ao Evangelho com todo o seu ser, por meio de uma vida de fé diária, arrependimento diário, conversão diária. Poucos colocaram essas demandas de forma tão equilibrada quanto Isaac Watts, num hino que ele compôs chamado Ao Contemplar a Rude Cruz. Eu vou ler as 3 estrofes, nós encerramos nosso culto. Ao contemplar a rude cruz, em que por mim morreu Jesus, minha vaidade e presunção eu abandono em contrição. Em nada quero me gloriar, salvo na cruz de dor sem par. Humilde sacrificarei tudo que desagrada ao Rei. Se eu fosse o mundo lhe ofertar, ele o iria desprezar. Seu grande amor vem requerer, me entrega todo o meu ser.